agradecemos também, né, o nosso irmão que veio também para Eliseu Pereira, da Teologia Pé no Chão, né? Vamos escutar o nosso irmão, né, que vai trazer também a sua elaboração, como eu falei no início, né? Nós não viemos, né? Nós não queremos uma teologia fundamentalista que saia do contexto, mas que entra no texto. E esse texto entra na nossa vida. E esse texto entra no nosso cotidiano. Que esse texto traz também para a nossa caminhada luzes, né, para iluminar a vida de muitos e muitas homens e mulheres que querem construir esse projeto de reino de Deus. Esse projeto, porque a teologia, né, o reino de Deus, ele se constrói com os dois pés no chão. Ele não voa. É com os dois pés no chão que o reino de Deus se faz presente na vida da gente. Tem luta? Tem disputa? Tem dificuldades? Tem. Se Jesus teve, imagina se nós não vamos ter. Mas nós não desanimamos, porque somos chamados a construir esse caminho de fé, de esperança, para que o reino de Deus se concretize no meio de homens e mulheres que estão construindo. Então, vamos escutar, né, a experiência e a palavra, né, do pastor Eliseu Pereira, da Teologia Pé no Chão. Muito obrigado, e a palavra está com o senhor. Bom dia a todos, boa tarde, muito obrigado, Suzete, que eu estou conhecendo agora, prazer estar aqui, junto nesse fórum, né, nesse fórum para pensarmos juntos o momento do nosso país, o momento da nossa igreja. Eu sou professor de teologia, a minha área de pesquisa é teologia bíblica, e eu tenho feito um trabalho, como foi falado no início, ao qual nós demos o nome de Teologia Pé no Chão. Esse nome descreve como nós queremos abordar a teologia, inspirado por aquela frase do Frei Beto, quando ele disse que a cabeça pensa melhor a partir de onde os pés pisam. Então, é uma maneira de pensar a teologia, pensar o reino de Deus, pensar a proposta de Jesus Cristo a partir da América Latina. Eu sou brasileiro, sou filho, neto, bisneto, trineto de brasileiros, então eu sou um homem da terra mesmo, né? As minhas raízes negras, indígenas e europeias estão muito distantes na minha geração. E também sou de uma família cristã evangélica, e eu, particularmente, por causa da minha formação teológica, acabei passando por diversas igrejas, por diversos grupos. Estou falando isso apenas para dizer que eu tenho os pés devolvidos ao chão do nosso país, que eu sou um brasileiro, e que eu também sou um cidadão cristão, e é a partir desta experiência, agora conscientizada pela teologia, que eu desenvolvo todo o meu trabalho. O canal, o Teologia Pé no Chão é um canal. No momento, eu estou numa igreja periférica, uma igreja que resiste à adesão política das grandes corporações, e também não estou desempenhando minha docência em nenhum grupo acadêmico, por isso Teologia Pé no Chão tem sido a maneira como eu me dirijo ao meu país e aos meus irmãos. O meu tema, ouvindo tudo o que foi falado, ouvindo a Renê, as propostas e tudo que foi apresentado nesse curso, eu dei o tema de Jesus e a política. Será uma síntese de um longo curso que eu tenho apresentado no canal. Convido vocês que se interessarem pelo tema a visitarem o canal. Inclusive, o canal também está transmitindo aqui esse fórum agora ao vivo, para nossa grande alegria. Eu parto de um fenômeno posto, de algo percebido por todos nós,
que o brasileiro, de um modo geral, tem problemas em compreender a política. Isso tem a ver com a nossa formação cultural, com a nossa formação social, desde sempre. Todos nós fomos criados com aquele provérbio popular, né? Política não se discute. Ora, se o nosso povo já não tem uma grande vivência política, porque não a entende e porque foi alijado da política, como se fosse um ente apolítico, né? Como se a política fosse uma arte ou uma técnica ou uma prática reservada a certos grupos profissionais, a uma pequena elite que tem a legitimidade, a autoridade para exercer a política, muito menos nós cristãos. Eu tenho 56 anos, sou da década de 60, conheço esse evangelicalismo brasileiro, portanto, da segunda metade do século passado até agora. E nós mantivemos durante muito tempo, pelo menos nós, o povo, não me refiro inclusivamente, né, a alta liderança da igreja, porque essa nós sabemos que entendia e participava da política, mas nós, o povo comum, os membros da igreja, a grande massa de cristãos, fomos mantidos mais afastados da política ainda. De modo que a nossa fé cristã evangélica, mas de um modo geral, católicos e todos os cristãos, fomos rigorosamente mantidos afastados da política. O que acontece agora, que podemos perceber neste momento, por isso eu falei que é um fenômeno posto, é como as coisas estão, e como foi dito aí pelos que me antecederam, a dificuldade que nós estamos tendo de entender estas coisas, o que nós percebemos é que algo mudou na igreja brasileira, na sociedade brasileira e também na igreja brasileira, como parte da sociedade, evidentemente. Algo mudou muito fortemente, muito rapidamente, e que tem causado diversos resultados, diversos efeitos em todas as áreas da sociedade. Então, não é apenas a igreja que está enfrentando uma crise política, mas a igreja dentro da sociedade em crise e numa crise para a qual nós não fomos preparados para enfrentar. Vejo a igreja, em particular, por causa desta influência evangélica, por causa da maneira como nós lemos a Bíblia, vejo a igreja oscilando entre dois extremos. Ou ela apregoa uma aversão à política, como se a política fosse um tema profano, que nós não temos nada que ver com isso, a igreja não tem nada que ver com isso, nós, como cidadãos e cidadãs cristãos, não somos deste mundo, aguardamos o reino de Deus e, portanto, nenhum tema da política, da sociedade, da vida comum nos toca, não nos diz respeito. Nossa missão é ganhar almas para Jesus, porque em algum momento incerto, cada vez mais perto, segundo nos dizem, nós seremos sequestrados desse mundo e levados para o céu azul. Mesmo que não se afirme estas coisas nestas palavras, esta atitude descreve grande parte do evangelicalismo do século XX, principalmente da segunda metade. De repente, sem que nós tenhamos nos dado conta do processo, nós vemos agora a igreja lançada num outro extremo. E nesse outro extremo, o evangelho, Jesus Cristo, a igreja, a liderança evangélica foi transformada em cabo eleitoral de certos projetos políticos. Então, nós que fomos mantidos analfabetos em política, avessos à política, fomos treinados para não participar da vida comum, como se não fôssemos, de fato, cidadãos deste planeta, porque é assim que nós entendemos a palavra mundo, normalmente, fomos jogados nesse
embate, e de repente nós vemos a igreja misturada na mais acirrada disputa político-partidária. E este estado de coisas provoca em nós uma crise. Nós não sabemos se devemos, de fato, tomar o poder, formar uma bancada evangélica, ter um STF com ministros terrivelmente evangélicos, porque esta é a nossa missão, ou se nós devemos recuar para o gueto, né, e nos retirarmos completamente desses assuntos profanos, desses assuntos que fazem mal à igreja. É assim que eu interpreto o presente momento, como um pêndulo, né, que oscila entre dois extremos e que está agudizando, né, às vezes eu invento palavras, né, está tornando muito aguda a nossa crise. Portanto, a minha fala é uma fala a partir da teologia bíblica, que é a minha formação, para mostrar como Jesus lidou com estas questões, para mostrar que a encarnação de Jesus é uma encarnação ampla, que Jesus, quando João fala que o Verbo se fez carne, não significa apenas Deus em corpo humano, mas que este homem humano, este filho do homem, filho da humanidade, assumiu toda a realidade humana. Jesus vivia na Galileia. Jesus teve discípulos pescadores. Jesus era filho de carpinteiro. Jesus teve pessoas das mais diversas atividades no grupo que caminhou com ele. Jesus vivia numa terra dominada por um tetrarca que era um rei fantoche de Roma. A Judéia, que era o centro da religião judaica, estava sob domínio romano. Toda a vida do povo ao redor de Jesus, a vida, o ambiente, o contexto do primeiro século, estava afetado por esta realidade política. Mas nós, por causa desse nosso olhar míope, né, deficitário, fomos ensinados a abstrair Jesus desse contexto político e então termos esse Jesus limpinho, esse Jesus que quase levita por cima, porque ele não pode tocar os assuntos profanos das pessoas, os problemas da fome, da sede, o problema das doenças, o problema dos impostos, o problema da exploração, como se esses assuntos não estivessem nas páginas do Evangelho. É claro que a leitura pura e seca do Evangelho não nos fornece todos esses dados. Por que não fornecem esses dados? Porque a primeira audiência deste material escrito, os primeiros leitores destes evangelhos eram pessoas que já viviam no Império Romano e já tinham pleno conhecimento destas questões. E o que eles precisavam saber era como Jesus lidou com estas questões. Por isso, os evangelhos que nós temos em mãos são evangelhos que dão centralidade à pessoa de Jesus Cristo e às palavras de Jesus Cristo. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: Jesus falou essas palavras para quem? Para almas? Para pessoas descontextualizadas? Para pessoas que não travavam relações econômicas, políticas, tributárias, sociais, culturais, religiosas? Não. Então, o trabalho que eu tenho feito por meio das ciências já preparadas pelos teólogos do último século é trazer toda essa riqueza, toda essa metodologia para reconstituir o cenário, o contexto econômico, político, cultural, religioso, militar, tributário, espiritual do mundo de Jesus, vermos a quem Jesus dirigiu tais e tais palavras, para então termos uma noção do impacto
impacto das palavras de Jesus no seu próprio contexto. Com que objetivo? Com o objetivo de apenas estudar curiosidades do século I, como esses documentários arqueológicos e etc. Não! Para sermos, então, capazes de encarnar o Evangelho de Jesus Cristo, a proposta de Jesus Cristo, o caminho de Jesus Cristo, o modo de andar de Jesus Cristo no nosso próprio mundo. Então, nós não devemos nos colocar nem nesse futuro utópico que nos atrai, mas também não devemos voltar para aquele mundo primário, antigo, pré-industrial, pré-moderno de Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vivemos neste tempo. Não vivemos naquele Brasil rural, não vivemos no Brasil pré-golpe militar de 64, não vivemos no Brasil do futuro, quem me dera, né? Porque a gente cresceu ouvindo falar que o Brasil seria o Brasil do futuro, eu já estou quase entrando na terceira idade e esse futuro nunca chega. Nós fomos chamados a viver este tempo aqui. E é neste cenário, então, que eu desafio meus irmãos e minhas irmãs e todos aqueles outros que quiserem redescobrir o Cristo de Nazaré, o homem Cristo, antes dos credos, dos dogmas, das instituições religiosas, o homem Cristo, o verbo feito carne no ventre de Maria, num lar sustentado por um homem carpinteiro, que vivia numa vila da Galileia, que era dominada cruel e poderosamente pelo Império Romano, cujo centro da religião também estava sob domínio de forças que se conjugavam para tornar a vida do judeu comum, do povo, duplamente pesada. Eu começo, então, esta minha abordagem, desculpe, eu falo começo, mas não significa que eu vou demorar, é só porque eu vou entrar num texto bíblico. Mas antes de entrar, então, ainda nesse texto bíblico, eu queria falar sobre esta dificuldade de entendermos a política, né? Quando a gente fala que o povo brasileiro é um povo analfabeto politicamente, que os cristãos são mais graves ainda nessa alienação política, de certa forma, a política é uma arte que nós temos que aprender. Mas nós estamos tão imersos na política, na política verdadeira, na política pé no chão, na política econômica, social, cultural, religiosa, militar, nós estamos tão envolvidos nisso que as redes dos poderes se tornam invisíveis para nós. Nós somos como aquele peixe mergulhado no oceano a quem um de nós perguntaríamos o que é água, e ele ficaria olhando para a nossa cara. Então, o peixe é a última pessoa a quem nós deveríamos perguntar o que é água, porque não existe vida para ele fora da água. Da mesma forma, não existe para nós, seres humanos, vida fora da política. O nosso nascer é um ato político. Nós nascemos de uma relação entre um homem e uma mulher. Nós somos paridos, né? Quem nos deu a luz, nos deu a luz de uma família, que é uma relação social, que envolve relações que transcendem o nosso pai e a nossa mãe. Nós temos irmãos, primos, avós, tios. Nós vivemos numa rua, nós temos vizinhos, nós vamos para a escola, nós consumimos naquele comércio, nós usamos o transporte daquela cidade, de modo que ser um animal social significa também sermos um animal político. Para termos esta noção, nós precisamos olhar o mundo, nós precisamos olhar as pessoas, nós precisamos olhar como as pessoas vivem, como nós vivemos.
porque senão fica parecendo que política é uma coisa lá da capital, é uma coisa lá do tribunal, do palácio, dos outros lá. Mas a política é como uma teia. A política não é como uma pirâmide que aqueles lá de cima têm e nós aqui embaixo não temos. A política é melhor compreendida como uma teia, cheia de nós. E esses nozinhos somos nós, e que estamos entrelaçados e enredados em diversas relações, desde a relação mais íntima, que é a nossa relação familiar, até as relações sociais, profissionais, a relação da comunidade eclesial, a relação de todas as corporações onde nós vivenciamos, as relações que nós temos com a cidade, com o Estado, com o país, com o mundo. Então, se nós tivermos este olhar, se nós tivermos esta percepção que viver é ser político, nós podemos, então, compreendermos melhor o mundo de Jesus e, quem sabe, o Evangelho, como nós o entendemos, pode ser encarnado. Encarnado não apenas no fato de que nós fazemos evangelismos, ou fazemos missões, ou vamos na igreja, ou qualquer destas coisas comuns da nossa vida cristã religiosa, mas encarnada no sentido que nós nos veremos como pessoas que praticam e mantêm as mais diversas relações. E estas relações são afetadas pela distribuição do poder. Então, o que nós temos na sociedade é um poder que nós o somos e exercemos, porém em quantidades diferentes, porque essa é a forma como nós nos organizamos. Nós alienamos uma certa parte do poder, nós delegamos, alienamos não, melhor dizendo, delegamos uma parcela do nosso poder para que estes representantes o exerçam em nosso nome e em nosso favor. Mas nós somos o sujeito preferido, o sujeito autêntico de todo o poder. De acordo com as Escrituras, nós somos poder. Deus nos criou com potência, com capacidade. Mas como nós não podemos viver uma total anarquia, nós, depois de muitas idas e vindas, depois de muitas guerras, e muito sangue, e muita crueldade, chegamos a esse estado de coisas, a esse estado de bem-estar social, a esse estado democrático de direito, a esse estado laico, né? Porque nós renunciamos a tomar o Estado como cristãos do passado fizeram, e parece que sempre querem tentar de novo tomar o poder. Quando nós olhamos para o mundo de Jesus, nós precisamos tirar estes poderes da invisibilidade. Então, é esse exercício que eu tenho feito. Por uma questão didática, eu tenho feito estas separações dos sistemas que compõem o mundo de Jesus. Mas eu lembro sempre a quem me ouve e quem assiste às aulas e quem me escuta e assiste agora, que esta é uma separação meramente didática, né? Eu uso como referência bibliográfica para essa análise Walter Wink, um teólogo da não violência, falecido há menos de 10 anos, norte-americano, que acompanhou as maiores lutas de não violência no mundo, desde Martin Luther King até diversas outras experiências no mundo, e produziu muito material sobre isso. Ele fala da sociedade como esse super sistema de dominação. E esse sistema de dominação é subdividido em diversas engrenagens que nós poderíamos chamar aqui de subsistemas. Então, no mundo de Jesus, nós temos um subsistema político. César está presente. Mesmo que ele seja pouco mencionado nas páginas dos evangelhos, Roma está presente.
está presente por meio dos representantes do imperador. E a presença do imperador, a presença do império representado, né, do imperador representado na Palestina, afeta profundamente o modo de viver da sociedade judaica do primeiro século, portanto, a vida de Jesus. Nós temos um sistema que é representado por Herodes, depois pelos filhos de Herodes, depois pelos procuradores romanos, dos quais o mais famoso, o Pilatos. Mas não são governadores comuns. Não podemos compará-los aos nossos governantes, porque se trata de uma invasão, de uma ocupação violenta. Quando os evangelhos falam de centuriões, soldados e tropas romanas, os evangelhos estão falando de tropas de ocupação. E uma ocupação, como todas as guerras da história, afetam profundamente a vida daquela sociedade. Esta presença de Roma afeta, por exemplo, um outro subsistema, que é o subsistema judicial, punitivo, legal. Por que é que Jesus morreu na cruz e não morreu apedrejado? Ora, morreu na cruz porque vigorava na Palestina um sistema judicial legal que não obedecia às leis próprias do povo da terra, a lei de Moisés e sua jurisprudência. Havia também presente nas terras de Jesus, no povo de Jesus, um subsistema militar, que eu acabei de falar aqui, os comandantes, os centuriões, os soldados, as legiões. E esta presença nunca é pacífica, nunca é neutra. Então, quando você ouve falar de Jesus, por exemplo, atendendo um centurião, este encontro é um encontro altamente político, não tem como não ser. Jesus ali representa um cidadão que vive numa terra ocupada e que está dialogando com um representante das forças de ocupação. O Evangelho não deixa isso claro? Não deixa claro, porque qualquer pessoa que lesse aquele relato no primeiro século saberia imediatamente do que se tratava. Mas eu e vocês precisamos recuperar estas dimensões, estes sistemas que cercam o mundo de Jesus. Um outro subsistema altamente violento, expropriativo, que está presente no mundo de Jesus, é o subsistema do poder fiscal. Quando a Bíblia fala de publicanos, quando a Bíblia fala de coleta de impostos, ela está falando não da nossa Receita Federal, que cobra impostos do nosso povo para o nosso povo, para ficar na terra. Ela está falando de uma expropriação. Ela está falando de um império que se materializa na vida concreta das famílias, nas relações econômicas da sociedade, do povo de Jesus, de cada um daqueles que estavam ali diante de Jesus, que pagavam altos e elevados impostos para um poder que os mantinha sob servidão e que expropriava a mais abundante riqueza da terra para alimentar uma elite política, jurídica, econômica que estava em Roma. E Roma não produzia nada, a não ser políticas de opressão. Ora, por que é que nós temos que pagar tantos impostos no nosso Brasil, no nosso país? É para o bem-estar do nosso povo? Ou esses impostos estão sendo expropriados para custear o luxo de alguém que nos mantém subordinados como latino-americanos e como brasileiros? Há também, evidentemente, uma alteração profunda na distribuição da terra no meio do povo de Jesus. Por que é que tantas pessoas seguem Jesus? Vocês já se perguntaram por que onde Jesus vai, a multidão está atrás dele? Ora, numa sociedade agrária, antiga,
Não é comum que o lavrador saia da sua terra. Quem vive no campo até hoje sabe disso, que o campo exige cuidados constantes e que normalmente uma população agrária não faz ajuntamentos a não ser em épocas muito especiais, suas festas do calendário litúrgico religioso, como a Páscoa, como uma ou outra festa, festa dos tabernáculos, festa das luzes e tal, porque eles conseguem se preparar. O que é que esse povaréu está fazendo atrás de Jesus? São pessoas desapropriadas. São pessoas que se endividaram a tal ponto que foram obrigados a entregar suas terras. E quem é que tinha poder e capital para herdar essas terras? Uma pequena elite econômica, que estava representada por Roma ou coligada com a elite, a própria elite judaica. Então, esse povaréu que segue Jesus é um povo de sem terra, sem casa, sem pão, sem nada. Eles vivem de trabalho diário. Por isso o Evangelho vai falar tanto em dívida, por isso o Evangelho vai falar dos diaristas, dos jornaleiros, dos trabalhadores do campo. As parábolas de Jesus tratam sobre isso. Mas se você não pensar nesse contexto político, econômico, social, cultural, religioso, você não conseguirá entender a dimensão política do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixo desta presença romana, há um outro sistema que eu quero falar muito rapidamente, porque ele é mais conhecido, um outro sistema que é formado pela elite judaica. Todo império, quando invade uma nação, não lhe interessa impor o poder por violência máxima. Isso é muito dispendioso e isso não interessa ao império. O que o império faz, então? Ele coopta, ele compra, ele suborna, ele faz um acordo com a elite daquele próprio povo. E no caso dos judeus, essa elite é representada pelos sacerdotes, pelos saduceus, pelos grandes proprietários e pela elite religiosa, que os fariseus integram parcialmente. Por isso, essa elite recebe favores de Roma para manter o seu próprio povo docilizado, domesticado. Por que é que Jesus ataca tão duramente a elite religiosa do seu tempo? Porque essa elite religiosa fingia obedecer à lei de Moisés, quando, na verdade, estava conjugada por um poder que lhe concedia, em troca, altos privilégios. E essa turma do Sinédrio, muito espertamente, manipulava a interpretação das leis do povo para garantir seus privilégios e para duplicar a opressão do povo. Eles tinham privilégios tributários da parte dos romanos, mas eles obrigavam o seu próprio povo a pagar todas as custas que a lei de Moisés impunha. Mas não cumpriam a integralidade da lei, não perdoavam dívidas, por exemplo, não libertavam os escravos, por exemplo, não devolviam as terras aos seus legítimos proprietários, por exemplo. Então, era uma aplicação perversa da lei. E por isso Jesus bate tão duro contra esse subsistema religioso que, no caso do primeiro século, na Palestina, coligou-se com os romanos para duplicar a opressão do seu próprio povo. Em face deste estado de coisas que eu resumi aqui, muito, muito resumidamente, é que nós devemos ler as palavras de Jesus Cristo. Trazendo rapidamente para o nosso tempo,
Eu desafio irmãos e irmãs e todos que me ouvem, independente se são cristãos ou não, se estão ligados a uma instituição ou não, mas que tenham algum interesse em Jesus Cristo como uma mensagem alternativa, uma mensagem salvadora para os gravíssimos problemas que nós enfrentamos. Eu desafio irmãos e irmãs e todos vocês a abrirem os olhos para as relações de poder. É do interesse de Roma, é do interesse do Império, é do interesse dos que nos dominam que nós não vejamos a vida na sua dimensão política. Mas Jesus abre os nossos olhos. E nós, então, podemos ver as pessoas, estas pessoas que foram mencionadas tantas vezes pelos que me antecederam. As pessoas que sofrem, as pessoas desprovidas, as pessoas que estão na periferia, que estão sendo lançadas no lixo do capitalismo e do sistema que vigora sobre nós. Nós temos que enxergar as relações de poderes, de poder internacional. Nós temos que entender que papel nosso país joga no mundo e quais impérios nos dominam e sangram as nossas riquezas. Nós temos que enxergar como as nossas elites econômicas, políticas e religiosas, cristãs, evangélicas, protestantes, católicas, se coligaram com esse imperialismo brutal para duplicar a nossa opressão e para facilitar a exploração. E então, em face desta nova visão das coisas, buscarmos em Jesus Cristo remédio, buscarmos em Jesus Cristo as instruções para representarmos para o nosso pobre e riquíssimo país, um rico país com um povo tão pobre, representarmos uma alternativa, como disse o pastor Ariovaldo Ramos, o reinar de Deus. Esse reinar de Deus envolve relações políticas. Então, a nossa igreja vai ter que escolher. Ela vai se alienar para as nuvens do céu e vai limpar suas mãos dizendo, não temos nada a ver com isso, ou ela vai tomar o poder para subjugar os outros. E então nós queremos bancada evangélica, ministros terrivelmente evangélicos, presidentes que troquem favores com os evangélicos ou com os religiosos desse país. Ou se nós vamos tomar o caminho de Jesus. Se nós vamos falar como Jesus falou para Satã, vai-te, Satanás. Somente ao Senhor nosso Deus, o Deus encarnado, somente a Ele prestaremos culto e somente a Ele nós seguiremos. É uma reflexão muito rápida, muito sucinta, mas apenas para desvendar um pouco os nossos olhos, para tentarmos cavar um caminho, o caminho de Jesus Cristo, para não sermos nem alienados e nem jagunços e cabos eleitorais de projetos imperialistas, mas buscarmos os caminhos, como foi dito pelos irmãos que me antecederam, o caminho de Jesus Cristo, as causas de Jesus Cristo. E as causas de Jesus Cristo não estão nas nuvens, estão aqui, em homens e mulheres feitos de carne e osso, que têm necessidades de pão, de água, de teto, de terra, de paz, de justiça. E é isso que nós queremos oferecer para o nosso povo brasileiro, e como igreja queremos ajudar, a igreja do Senhor Jesus Cristo, queremos ajudar a construir. Essa é a melhor forma de darmos testemunho do reino de Deus. Agradeço imensamente por me ouvirem e agradeço imensamente pela oportunidade que me foi dada. Muito obrigado, pastor Elias. Foi uma aula de teologia, Bíblia, né, de leitura do Evangelho de Jesus, e fiquei muito lembrando quando estudava teologia e a gente trabalhava muito a questão do sinétrio, né, que ali
que era o poder político da época de Jesus. Nós não estamos longe dessa, não estamos longe, não, nós estamos vivendo uma ressignificação, uma releitura de tudo que está lá dentro do Evangelho. Então, em parte, precisamos de também conhecer um pouco da história, o que está passando agora em América Latina, no Brasil, né, na nossa casa, né, essa casa que a gente gostaria que fosse uma casa comum a todos. Então, é muito importante uma releitura, né, e ressignificar nossas ações também, porque às vezes nós colocamos a responsabilidade no outro, né? E você chama a gente para assumir essa responsabilidade desse projeto. Então, nós não podemos, o projeto de Deus, eu tenho responsabilidade desse projeto, de construir uma outra visão, de uma outra leitura. E isso é preciso da gente buscar homens e mulheres que querem reconstruir. Podemos colocar o presidente que a gente quer como referência, mas se nós não nos organizarmos aqui embaixo, nós vamos estar reclamando de novo. Nós vamos estar fazendo crítica de novo. Então, muito importante essa base teológica que nos traz para nós, não é para os outros, não, para nós, enquanto cristãos, né? Eu acho que nós que viemos da década de 60, a gente não viu. A gente viu, mas a gente achava que era impossível o Brasil chegar aonde chegou. Eu me lembro, em 89, no último comício do PT, no Rio de Janeiro, lá na Quinta da Boa Vista, sendo chamado de comunista, e a gente, não, eles são pequenos, eles não vão fazer, não vão passar. Não, cresceram debaixo dos nossos olhos. Né? Então, é preciso ressignificar e a gente assumir, enquanto cristão e cristã, a nossa responsabilidade. Eu não sei se o senhor gostaria de fazer algum agradecimento, mais um minuto aí, né, para a gente passar, que nós vamos começar a parte da tarde com outros pastores e teólogos também que vão estar nos acompanhando, né? Mas muito interessante a tua reflexão, né? E eu não conhecia o canal, não conhecia, mas vou buscar. Conhecia, sim, que tinha um grupo de teologia pé no chão, não o canal. Então, hoje, a gente também não pode reclamar muito, porque a gente fala, mas está aí, é uma oportunidade de reconhecer, de conhecer uma outra releitura e assumir a responsabilidade diante de Deus, porque é isso que nós queremos, que outros e outras tragam. Ela está falando aqui, bonjour. Não, bonita eu acho que é bonjour, bonsoir, né? Nós estamos chegando aqui também à noite, já na Europa, aqui já são 6h03 da noite, né? E vamos terminar, né, essa parte e começar a outra parte que já tem gente nos esperando. Então, desde já, agradecemos, acredito, sim, na teologia que compromete, que me chama e que me faz, né, essa responsabilidade do outro, né, e foi uma experiência que eu vivi 2 anos em Cuba, trabalhando com Cuba, né, com a igreja cubana, e foi ajudando a aprofundar, né, a releitura com uma igreja que rompe com um sistema e inicia um novo sistema. Tem problema? Tem. Nós somos humanos. Não adianta que não tenha o paraíso. Né? Se a gente buscar o paraíso, nós vamos decepcionar. Mas nós temos caminhos de aperfeiçoar e de melhorar a nossa luta e a nossa responsabilidade diante deste mundo, né, que tem império, que tem militares, que tem tudo o que o Senhor colocou nessa tarde para nós, um sistema judiciário injusto, parcial, né? O nosso sistema judiciário precisa rever. Milhões de pessoas que estão na cadeia que inverte, né? Você está na cadeia porque você entrou na casa de um vizinho, você é o traficante, mas o traficante não está na cadeia, quem está na cadeia é aquele que faz o varejo. Tudo isso, o nosso sistema judiciário, né? E agora nós vimos na semana passada
as enfermeiras. Isso me doeu muito. Foi negado o aumento de direito delas e deles, né? Dentro desse sistema judicial, ele bloqueou o salário de aumento das nossas enfermeiras e enfermeiros que estão ali na base da saúde e que estão expostos, né? E que se não fosse eles, a pandemia, nós estávamos em situações piores. Então, eu iniciei, né, falando com 1 minuto de silêncio, trazendo mais de 700 mil pessoas mortas no nosso país na pandemia, e dizendo também da morte dos jovens negros nas periferias, né, sendo exterminado. Isso não é agora, isso é muito. Nós estamos com um déficit de jovens negros por causa desse extermínio da juventude negra, que está virando um genocídio às mulheres, a violência contra nossas mulheres, a violência contra as nossas crianças, nossos homens. Nós temos aí responsabilidade, né? Nós temos muitas amigas militantes que estão sofrendo, como eu quero lembrar aqui, Mirtes, lá no Recife, que seu filho caiu do prédio. A patroa não foi punida, mas se fosse a Mirtes, estava punida. Então, nós temos crianças de Belford Roxo que estão desaparecidas, mortas já. Então, nós temos situações graves no Brasil, e é preciso também da gente não falar desse poder político, ele está engrenado com o poder político, legislativo, judiciário e executivo. Muito importante a gente mudar o presidente, mas sem o legislativo e o judiciário, sinto muito, nós vamos estar de novo gritando. O legislativo brasileiro, ele tem parte da situação do que passa no Brasil, conivente. Então, assim, a nossa chamada, o nosso grito é que precisa de uma mudança profunda dos nossos governos. Não sei se o senhor gostaria de dar uma última palavra. Apenas agradecer, falar da minha grande alegria de estar aqui, espero que seja o primeiro fórum de muitos, e convidar, gostaria de ter contato com a maioria de vocês que eu estou conhecendo agora, especialmente você, Suzete, que eu não conhecia, e anunciar aí o meu canal Teologia Pé no Chão, onde eu ofereço reflexões, é a forma que eu tenho de contribuir para a igreja brasileira, repensar o evangelho a partir do chão latino-americano. Por isso, Teologia Pé no Chão. Muito obrigado. Obrigada a todos que estiveram essa manhã conosco. Obrigada, Renê. Renê também foi uma que empenhou, que acreditou. Lógico que ela deu também horário, é uma dona de casa, tem filhos, tem marido, mas ela esteve ali, e eu acho que ela pode contar, e agradecer todos os canais que ofereceram para fazer a transmissão, muito importante, e todos aqueles e aquelas que vieram de longe, que estão na Austrália, que estão em Barcelona, eu vi a Ana Lia aí, o pessoal que está aqui em Paris, em França, em Espanha, que estão aí na Alemanha, Suíça, que estão junto com a gente. Muito obrigada a todos e todas, e vamos continuar aí, porque nós temos uma tarde que promete, e amanhã, né, termina amanhã, que tem uma assembleia, um fórum, o fórum continua amanhã, né, para trazer e para a gente poder tirar nossas linhas de atuações. Moro aqui em Paris, qualquer coisa que vocês precisarem, pode pegar o meu e-mail, o que eu puder fazer pelo Brasil e ajudar, a gente vai estar fazendo junto com outros e outras militantes, imigrantes, né, que estão aqui nesse continente. Vamos lembrar, não esqueça do continente africano, afogando no Atlântico, no Mediterrâneo, muitos jovens chegando aqui. Muito obrigada, gente. Renê, você poderia colocar aí a música de encerramento dessa parte e imediatamente passamos. Queremos agradecer o Paulo Silas e a equipe aí que trouxe músicas muito reflexivas para nós. Mais uma vez, a todos e todas que estiveram essa manhã conosco. Senhor, pelo que
transforma aos céus, nos louvor a ti rendemos, por teu inefável amor, que nos redime do mal e nos oferece a paz, contigo no lar eternal. Quero dedicar minha vida somente ao teu louvor, com tua graça sem par. Agora te rendemos, por teu inefável amor, que nos redime do mal e nos oferece a paz, contigo